com alunos de pós-graduação da Fundação Getúlio Vargas e com o professor Mário Aquino Alves, que vão contar um pouco pra gente sobre a experiência do exame de qualificação. O Lúcio pode falar um pouco pra gente sobre o teu tema primeiro e como você conseguiu organizar o teu tempo, otimizar a tua rotina para conduzir a tua pesquisa. Então, acho que questão de organização do tempo me beneficiou bastante o fato de eu já trabalhar com o mesmo objeto de pesquisa já há algum tempo. A pesquisa se desenvolveu, foi para outros lados, outros temas, mas como eu trabalhei desde o começo com esse objeto, foi mais fácil de estabelecer relações com as disciplinas da fase curricular que a gente cumpre, né, no primeiro ano e meio do mestrado. Então isso facilitou bastante para chegar na qualificação. Só fazendo um anexo ao que o Lúcio colocou aqui, eu acho que é importante o aluno que pretende passar por esse processo, ele entender que ele entra no mestrado, ele entra no doutorado, mas o mestrado e o doutorado também vai entrar na vida dele. Então, se ele não tirar 1 ou 2 dias por semana para ir se acostumando com a leitura dos textos, ao longo do percurso o amontoado de coisa que ele vai ter que ler no final vai ser muito grande e isso vai tomar um espaço muito grande na vida dele. O que me facilitou bastante também foi entrar no mestrado com o objeto de estudo definido e eu, de uma forma ou de outra, em todas as matérias que eu cursei, eu relacionei o meu tema de pesquisa com os trabalhos finais de todas as disciplinas. E com isso eu já fui acumulando bastante material para revisão bibliográfica e quando eu tive que qualificar, eu já tinha um conteúdo bastante amplo de revisão de literatura, o que me ajudou muito. E é isso que é interessante quando a gente observa, né, como é que vai evoluindo o trabalho dos mestrandos ou dos doutorandos. É como é que você de fato otimiza, né, as suas leituras e você tenta, né, começar a organizá-las a partir do seu próprio objeto. As disciplinas que você faz durante o mestrado ou durante o doutorado, elas propiciam que um determinado número de leituras que também são, podem ser de alguma maneira convergentes ao seu tema. Claro, há estilos diferentes de estudante, há estilos diferentes de orientador, e aí é nessa construção que as coisas vão se ajustando. Talvez quanto mais cedo você se dedique à redação mesmo desse texto, você se dedica à construção desse texto, mais elaborado e, portanto, melhor vai ficar esse texto. Porque no meu caso eu alterei várias vezes e acho que foi um processo interessante que a escrita foi amadurecendo. O que me ajudou muito foi delimitar quais as abordagens dentro do meu tema eu queria fazer. Porque dentro de um determinado tema você tem um leque enorme de assuntos que você pode tratar. E você delimitando também ajuda, porque você vai estudar um certo assunto que em princípio pode não servir para a sua dissertação. Então, bom, dentro do meu tema eu vou estudar tal assunto e aí eu já tenho uma direção mais focada para trabalhar. Eu acho que isso é muito importante também. Isso me lembra, eu uso muito uma metáfora com os meus alunos que é mais ou menos o seguinte: quando você está elaborando o seu projeto de pesquisa, na verdade você está montando uma floresta, né, no fundo, e uma floresta com todas as árvores e obviamente uma floresta ela segue a sua forma de organização, né? Só que depois você tem que transformar essa floresta num jardim japonês. Ele tem que ser alguma coisa mais zen, muito mais clean, muito mais organizado, muito mais harmoniosa. Exatamente o quê? Quer dizer, você vai escolher aquilo que de fato tem relevância para o seu tema. O norte do orientador acho que é fundamental para construir um projeto coerente, acima de tudo. Essa construção, a gente tem que entender que ela parte do aluno para o orientador. Não é um tema que o orientador definiu para o aluno previamente. A quantidade de informação a respeito de outros assuntos é tão grande e tudo é tão interessante e o orientador é fundamental para falar, bom, isso aqui você deixa para um outro momento, isso aqui você aprofunda. Mas e para quem não tem um objeto definido, para quem está caminhando para escolher um objeto de pesquisa, planejar as disciplinas também é muito importante. De que forma isso pode ser feito? Essa é uma dificuldade muito grande, né, principalmente quando uma pessoa não tem um objeto ainda definido. De fato, isso é muito importante. Mas aí você tem que tentar trabalhar com as disciplinas para que elas te ajudem, né? Então, por exemplo, você entra dentro de um determinado programa que tem um conjunto de disciplinas optativas.
né? Que vão trabalhar com o quê? Vão trabalhar com as temáticas de ponta de uma linha de pesquisa. Muito provavelmente é justamente nessas temáticas de ponta que você pode ter o quê? Né? A possibilidade de pensar em burilar um determinado processo. E a partir daí, você começar a tomar gosto por algum tipo de tema. Talvez mesmo para os alunos que têm um objeto definido, também cabe a ele conseguir estabelecer esse olhar para a disciplina de criar relações também, porque às vezes não é tudo tão claro assim, né, tão transparente. E aí ao longo das leituras, ao longo de conversa, principalmente também com o professor, mesmo os professores das disciplinas podem ajudar a orientar o seu trabalho, né? Passar por esse processo da qualificação é fundamental, porque daí, como o professor Mário colocou, que você pega uma floresta e transforma num jardim japonês, mesmo assim você apresenta um jardim japonês para a banca de qualificação que pode ter uma árvore de ponta cabeça ou alguma coisa nesse sentido que precisa ser colocada nos eixos. Então, esse processo da qualificação é fundamental. Como organizar a leitura de forma organizada, literalmente? Eu pego um determinado texto, primeiro no meu arquivo de mestrado eu tenho a divisão de artigos acadêmicos, alguns livros digitalizados, então são sempre divididos por tipos de texto. E quando eu abro um texto, eu vou lendo ele e conforme eu vou olhando informações que vão servindo para minha dissertação, eu vou, na mesma hora eu pego tal informação e já coloco no capítulo que eu acho que é pertinente. Vou jogando citação e informações minhas. E aí depois que eu tenho uma quantidade suficiente de informação sobre determinado assunto, aí eu organizo como um capítulo. Também desenvolvi uma metodologia também que é bastante interessante. Eu anoto tudo que eu leio em papel de pão, em guardanapo, em olerite, em qualquer lugar que eu encontro eu vou anotando. E eu tenho um baú em casa que eu vou jogando todos esses papéis em casa. Chego domingo, eu tiro todos os papéis, digito, faço as anotações no computador e as referências eu encontro no Google. É uma maneira bem moderna e eficiente. Nossa. Essas formas, né, de organização da leitura, elas são extremamente interessantes, desde formas mais cuidadosas até formas um pouco mais anárquicas de organização. Elas são interessantes, mas você sempre tem que entender o seguinte, que elas não eliminam a necessidade de você voltar a um texto. Porque você tem momentos diferentes de leitura de um determinado texto. Mesmo que você tenha feito o quê? Que você tenha feito um resumo, que você tenha feito uma determinada forma de captura daquele texto. Depois, quando você vai para o fim da dissertação, muitas coisas se perdem. Então é importante ler um texto, ler um livro, já coloca na referência bibliográfica. Porque senão no fim você vai lendo e vai perdendo informação e você citou alguém que não tem. Como é que vocês enxergam a qualificação? Como uma reorientação de leitura, como um ponto de partida para dar prosseguimento à pesquisa? Eu acho que o que já foi dito aqui, e eu gostaria de reforçar, você precisa reaprender a aprender, porque você vai chegar um momento que você vai ter muito texto e você não vai dar conta de ler todo esse material, né? Então você precisa saber aquilo que você vai pescar, né? Aquilo que você vai tentar incorporar, que você vai ter que aprender. Eu acho assim, qualificação é um momento especial porque você tem dois professores que são, né, especialistas, que têm uma experiência enorme no tema, né, que com certeza se você os escolheu para participar da sua banca, porque eles têm muito a colaborar com a pesquisa que você está desenvolvendo, e você tem 2 horas para ouvi-los sobre considerações específicas sobre o seu tema, sobre o que você está desenvolvendo, e eles compartilham isso com você. A qualificação ela ocorre num momento especial, que é exatamente no processo em que o aluno ainda está no meio da sua pesquisa. Especificamente, eu posso dizer que na qualificação o que se avalia de fato é a capacidade do aluno de desenvolver um projeto. E por que eu digo isso? Porque não raro nós aprovamos um aluno, mas sugerimos, por exemplo, ao aluno mudar completamente o seu projeto. Então aí é muito interessante, depois a conversa pós-qualificação ela é muito importante na relação com o aluno. Porque muitas vezes o que aconteceu? Às vezes o aluno passou pela qualificação, mas ele não entende que ele precisa mudar o projeto.
Então aí você precisa conversar, não, no fundo é isso que aconteceu. Ou então, né, o aluno ele achou que a partir do momento que a banca falou, olha, talvez seja interessante você tomar um outro caminho, mesmo assim você foi aprovado, o aluno começou a dizer, não, eu fiz tudo errado, me aprovaram porque eu sou, né, um pobre coitadinho. Não, não é nada disso. A gente sabe que você é capaz e por isso que inclusive estamos dando o quê? Né, a possibilidade de você partir para um outro caminho. Isso que é bastante interessante. Então, quando a gente fala em qualificação, a gente está falando em dois processos: o aluno e o seu projeto.